Olá, Igreja de Jesus, eu continuo sendo Hamilton. Que coisa linda esse ano de memorial, a gente está repaginando, rebobinando a história da IBC, a história de cada um de nós, a história desta liderança que Deus tem levantado, né? E como é lindo ver o plano de Deus sendo estabelecido na terra e cada um de nós sendo um instrumento de Deus. O instrumento para que o reino de Deus possa chegar à casa de cada fortalezense, né? De cada pessoa que mora nesta cidade. E esta igreja tão relevante tem trabalhado com as famílias. Aqui homenageamos o pastor Zé e a Edna. E nós temos também 2 ministérios nessa igreja, o pastor Armando citou. Eu quero só reforçar, próximo sábado às 5 horas temos o Cuida Mulher. Cadê as mulheres de Deus desta igreja? Glória a Deus, vocês têm um papel fundamental no equilíbrio do lar, né? Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então, programa de Deus para vocês, e nós nessa igreja, nós entendemos que os eventos devem conduzir ao encontro com Deus. Não é uma mera programação. Então vamos falar com as mulheres, pode colocar lá, produção, sobre, quanto vale, quantas curtidas vale, né? Quando o que você faz toca a vida de alguém. Vivemos a cultura do selfie, todo mundo na praia, né? Todo tempo tirando fotos, atrás de likes. Mas o quanto nós temos influência na vida de pessoas, para além de curtir as suas fotos, né? O like. E os homens, seja homem, cadê os homens de Deus dessa casa? Deus está chamando vocês, né? O que Deus espera de um homem de fé? Olha aí. A congregação de Deus, os homens de Deus chamados para pensar sobre isso e chegar na sua casa, assumir o papel de homem de Deus que cuida dos filhos, que cuida da esposa, que cuida do lar. Amém, homens? 5 horas aqui juntos. Nós vamos trabalhar hoje um assunto de maneira, a meu ver, muito propício a essa era, a esse tempo que vivemos no século 21. Tempo onde nós somos marcados pela tecnologia que você usa aí no celular. Pode ser que você esteja no WhatsApp agora, mas eu convido você a se ligar no WhatsApp divino, sua palavra. Amém, gente? A gente assiste um fenômeno que é impressionante. Eu sou professor de escola também e às vezes eu dou uma palestra para aluno, professor, e o povo na hora da palestra está mandando um zap para alguém, né? Mandando uma figurinha, legal, né? Mas a gente se desconecta. Então Deus nos convida a esse momento, a uma conexão profunda com Ele, e a tecnologia nos serve para nos aproximar agora da palavra de Deus. Mas a tecnologia tem apresentado para nós apenas a difusão de dados e informações, né? Falava hoje de manhã, por exemplo, número 17. 17 é um dado que não significa nada. Mas se eu digo 17 de novembro de 2007, estou falando da data do meu casamento, e vou comemorar agora sexta-feira, 16 anos de casado, para a glória de Deus, com aquela linda mulher, né? Que amo profundamente você, viu? E esta igreja tem desafiado e sido um testemunho de uma liderança não perfeita, mas uma liderança que reconhece as suas falhas e ama a família e dedica à família tempo e busca que aquilo que a gente exerce aqui na igreja comece em casa. Nosso primeiro ministério é nossa casa. Para que não haja a incoerência de que nossos filhos queiram, como naquela parábola antiga, né? De que os meninos queiram morar na igreja. Porque papai e mamãe são bonzinhos na igreja, né? Mas em casa é o caos. Em casa é o grito. Em casa é o descompasso. Não. Deus está nos chamando à coerência, a uma vida que glorifica a Deus na sua igreja e também em casa.
Então, mas se eu pego 17 de novembro de 2007 e mostro para vocês o significado, como estou mostrando para mim, então nós temos conhecimento. Então, o dado, a informação se transforma em conhecimento quando nós contextualizamos o dado e a informação. E o conhecimento se torna sabedoria quando nós aplicamos aquilo à nossa vida. Da mesma forma que diz Provérbios capítulo 1, verso 7, que essa caminhada da sabedoria começa com o temor a Deus. Se eu temo a Deus, eu vivo uma vida sábia. Se eu temo a Deus, eu amo meu pai, minha mãe, meus filhos, dedico tempo à minha família. Mas nesse mundo da internet, das coisas, eu tenho falado disso, né? Que nós estamos conectados a todo tempo e vivemos essa hiperconexão da internet das coisas. Então hoje a Alexa domina nosso mundo, né? Nossa casa. Você fala, Alexa, desligue a luz da sala. Ela desliga, né? E aí essa internet, ela tem tomado proporções e capilaridade na nossa vida, de tal forma que nós acabamos terceirizando a educação dos nossos filhos para a babá, para a escola, para os projetos sociais, para a escolinha de futebol ou ainda para a própria igreja. Nós estamos transferindo a responsabilidade. E veja, nós achamos que pagar um colégio caro para um filho, gente, é a coisa melhor do mundo. Eu gasto 2 mil, 3 mil reais investindo na escola, mas eu acabo achando que a responsabilidade do professor de educar aquele menino e transformar ele no homem de bem e mais. Eu quero que ele se torne um intelectual, eu quero que ele se torne um juiz, um advogado, que ele passe na UFC, na UES e se torne um grande homem concursado. Traçamos esse plano, mas em casa não há relacionamento com esses filhos. Se você tem pensado esses planos para os seus filhos, Deus nessa noite quer reconfigurar, remodelar a nossa visão. Como diz o ditado popular, e a gente chama esse ditado popularmente, né? Quem pariu Mateus, que balance, né? Mas o ditado original não é assim. O ditado original é quem pariu mantém e balance, certo? Quem pariu mantém, ou seja, cuide emocionalmente, financeiramente, espiritualmente e balance, ou seja, dê alento ao menino, brinque com o menino, né? Mas brincar com o menino custa tempo, né, gente? E por isso há um processo de transferência da responsabilidade, porque é pesado, né? O dia a dia, a semana. E o resultado desse abandono de crianças, e eu chamo isso de que nós temos crianças em nossas casas, infelizmente pode ser que haja aqui entre nós, filhos, né? Órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos significa que eles têm pais vivos, mas não têm relação, não têm comunhão, não têm partilha. E um dos dados que nós estamos acompanhando é que o resultado desse abandono tem sido crianças envolvidas nas drogas o mais cedo possível, gravidez na adolescência e crianças logo cedo sendo capturadas pelo crime organizado. Veja dados alarmantes de 2019 sobre taxas de gravidez na adolescência. Na região norte, por exemplo, eu quero destacar a idade de 15 a 19 anos, na região norte, bem pertinho de nós, 79,9% da gravidez na adolescência acontece de 15 a 19 anos. Né? A maior taxa de gravidez é a região norte. Olha onde nós moramos. Não fica perto, não fica longe. 54,5% da gravidez na adolescência acontece no Nordeste. E assim segue o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Quer dizer, a cada 100 meninas de 15 a 19 anos, quase 79 ou 80 engravidam nessa faixa etária. Faixa etária de estudar, de conseguir uma profissão, de estabelecer profissionalmente. As meninas estão engravidando cedo. Porque elas estão à procura de um amor, de um afeto
que elas não encontram em casa. E aí se entregam ao primeiro que aparece com 7-1 para ganhar o coração. Se você me ama, você vai sair comigo. Se você me ama, você vai se entregar a mim. Que coisa, né? E no atual cenário de tal abandono e terceirização da educação dos filhos, isso tem sido justificado, sabe por quê? Porque nós estamos trabalhando em prol do seu futuro. Que coisa, gente! Trabalho demasiado. E talvez entre nós você tenha sido assim. O que os americanos chamam de workaholic. Pessoas adoradoras do trabalho. Trabalha manhã, tarde e noite, tentando construir um império para o futuro do seu filho. Na verdade, como pensar no futuro deles se você não está investindo no presente deles? Não há como pensar assim. Num futuro promissor, inclusive talvez a herança que você está pensando deixar vai ser motivo de briga. Sabia disso? Então toma cuidado naquilo que você está achando que é. Você pode achar que está abafando aí hoje, na educação do seu filho. E eu trabalho demais, pastor, eu não tenho tempo de cuidar. Eu pago o colégio, ele se vira lá. A babá também está cuidando. E eu fiquei alarmado há 2 semanas. Eu fui num aniversário e as crianças todas, sem exceção, estavam sendo cuidadas por babás. Os pais não estavam. Gente, que geração! Crianças órfãos de pais vivos. Não bastasse o trabalho exagerado, nós temos entregado as nossas crianças aos eletrônicos, às telas. De um lado, os pais dizem, então, não tenho tempo de educar meus filhos, pois trabalho muito e quero dar um futuro melhor. De um outro lado, nós temos entregado as crianças às telas, gente. Menino de 4 anos com celular, iPhone 14, melhor que o meu aqui, pobrezinho, Samsung, né? Meu Deus! E a gente faz isso achando que é a melhor coisa do mundo e justifica isso dizendo, não, ele está jogando um joguinho pedagógico, pastor. É para a escola, ele está aprendendo. Gente, criança até 7 anos de idade não precisa de celular para nada. Sabia disso? E o manual de orientação do uso de telas, que saiu agora em 2020, você pode acessar na internet, Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele orienta que até 2 anos a criança deve usar, a mãe o uso de tela 0, inclusive o uso passivo. O que é o uso passivo? A mamãe está amamentando e vendo lá o Instagram. Esse momento já faz mal para a criança, a luminosidade nos olhos, a radiação. Nós estamos, gente, num mundo terrível. E não há como pensar num retrocesso, a coisa vai piorar. E o uso de telas já tem Código Internacional de Doenças. O CID-11 é o código da dependência digital, aquilo que temos chamado de tecnodependência. Nós estamos dependentes das telas. Já pensou que seu uso do diário de celular, quanto tem sido? Várias doenças são resultados como ansiedade, síndrome do pânico, hipersensibilidade da visão, baixa visão, transtornos emocionais, transtornos posturais. As crianças estão cada vez mais com a curvatura inclinada e o futuro promete a desgraça. Mas a Igreja de Jesus se levanta hoje, nesta geração, mediante esse cenário, para que cada pai e cada mãe assuma a sua responsabilidade pessoal de educar e cuidar dos seus filhos, mediante o ensino da palavra de Deus. Amém? Eu quero levantar esta bandeira na minha casa. Eu desafio você a levantar essa bandeira. O uso de tela 0. Pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que ter meu tempo. Como é que eu vou chegar em casa e relaxar, não é não? Botar o meu pé no sofá, esperar a mulher preparar o meu alimento e deixa os meninos lá. Nós estamos plantando uma semente que vamos colher daqui a pouco, na adolescência, talvez. Filhos rebeldes,
filhos isolados, filhos que não querem saber de relacionamento. Então a igreja de Jesus está sendo convocada hoje. Eu quero ler com vocês o texto de Êxodo, no capítulo 12, versos 25 a 28. E a gente vai trabalhar isso aqui rapidamente. O texto diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhe dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Oremos. Pai, tua igreja amada, reunida, teu povo querido, Senhor. Tua noiva preparada para aquele grande dia. Nós nos colocamos aqui, mente e coração, entregues ao Senhor, para que tu fales conosco e saiamos daqui com uma decisão muito séria no cuidado com a nossa vida e com a nossa família. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Gente, a Bíblia em Gênesis é o livro talvez que descortina o start da história humana. E nos capítulos 1 a 11 de Gênesis nós temos a história universal. Deus criou o universo, estabeleceu as civilizações. Na Torre de Babel eles se espalham ao longo do mundo. E no capítulo 12 a 50 nós temos a história da redenção, a história da salvação, que começa numa família. Deus escolhe a família de Abraão, de Isaac, Jacó e José para começar um novo mundo. Mas quando José, conhecido do antigo faraó, quando o antigo faraó morre, José agora não é mais lembrado e o povo de Israel se torna cativo por 430 anos. E o povo de Deus, sofrendo, ora ao Senhor e pede um milagre. E Deus faz isso com o povo através de Moisés. E Deus faz uma obra para destruir a potência dos deuses do Egito. E Ele usa as pragas como uma declaração de que Ele é superior, Ele é supremo. As pragas do Egito, então, são, na verdade, apresentações do poder de Deus para o Egito e os seus deuses. Êxodo 7,5 diz: quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, a partir daquele momento, eles seriam libertos pela mão poderosa de Deus. Na 10ª praga, o Senhor mataria os primogênitos dos animais e também do filho de Faraó, que era considerado um deus. E a Bíblia diz que o cordeiro, o sangue do cordeiro que pudesse ser passado sobre os umbrais das portas, aquela casa que estivesse com sangue nas portas, o anjo da morte passaria e preservaria aquela casa, dando oportunidade de nova vida. E a partir desse momento da libertação, o povo de Israel ia caminhar uma caminhada de peregrinação rumo à terra prometida, Canaã, a terra que mana leite e mel. E nesse contexto, a educação judaica se torna uma educação concreta em que, a partir daquilo que é real e visível, as crianças poderiam aprender a ler, a escrever e a contar através da Torá. Era um conhecimento vivencial e experimental. O judeu trabalha com a pedagogia do concreto, não do abstrato. Não é um conhecimento isolado da vida, gente. Não há como ensinar alguém senão pela concretude. Então, nesse texto que nós lemos, a gente vai ver que o cordeiro, a marca daquele cordeiro, passada nos umbrais da porta, era uma dramatização futura da obra de Jesus e também da ceia do Senhor.
Mas nós não educamos as crianças para o concreto. Nós achamos que a abstração pode ajudar no primeiro momento, né? E na verdade não, as crianças aprendem pelo concreto e Deus está dizendo isso. Precisamos trazer a concretude do Senhor para a nossa casa, para a nossa mesa. E é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre quando a casa tem umbrais marcados pelo sangue, o ensino que transforma vidas. E a tese dessa noite é que os umbrais da vida salpicados pelo sangue de Jesus nos levam à comunhão familiar da mesa, o lugar do ensino relacional que transforma vidas. Não é um ensino livresco, não é um ensino bacharelesco, é o ensino da vida, da casa, seus filhos, nossos irmãos, nossos amigos, sentados à mesa para partilhar. E eu quero trabalhar rapidamente 3 aspectos desse desdobramento desse tema. E o texto nos fala do capítulo 12, dos versos 1 a 5. Em primeiro lugar, vamos resgatar a figura da paternidade a partir de experiências relacionais. Diz que no verso 10, na verdade no 10º dia, o pai escolhia o cordeirinho que seria imolado para a Páscoa. Pai tem uma figura central. E no 10º dia ele escolhia aquele cordeiro, e até o 14º dia a criança conviveria com aquele animalzinho. E a ideia é que aquilo trouxesse questionamentos. Papai, por que a gente faz isso todo ano, né? Por que a gente sacrifica esse cordeiro? Mas o fato é que o pai de família tem a centralidade de tomar as rédeas da casa e mostrar o caminho da libertação para os filhos. Nos versos 1 e 2, o Deus do pacto, através de Moisés, o legislador, estabelece então que o povo em andamento estava sendo constituído. Já tinha a promessa de uma terra, eles tinham uma lei dada por Moisés, e o povo em constituição, aquilo que se faz para constituir uma nação, um povo, uma terra e uma lei. Nos versos 3 a 5, nós percebemos que o pai tinha essa figura central. Era ele quem escolhia o cordeiro para ser imolado. Era ele quem convivia com as crianças ali em casa e trabalhava com eles, as perguntas, as dúvidas. E no 14º dia acontecia a Páscoa, a festa da Páscoa, em que o animal era imolado diante de Deus e havia lembrança do povo em relação à libertação do Senhor. Veja o que essa simples dramatização da Páscoa nos ensina. No verso 4, o pai, ao fazer isso, ensinava a comunhão. Veja, se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximo o comerão juntos. Isso nos fala da comunhão da mesa. Nós temos assistido em nossas casas uma casa fragmentada. No almoço, por exemplo, o filho adolescente comendo no sofá. O irmão comendo na cama. O tio à mesa. Nossas casas estão desfaceladas, gente. Estamos fragmentados. Não há mais um momento essa semana, por exemplo, com seus amados familiares. Num café do final de tarde, por exemplo, quando todo mundo chega do trabalho, para perguntar como é que foi o dia. Ou você já chega, joga esbaforido em casa e quer cobrar das pessoas as coisas. Eles estão esperando o abraço, o afeto, o carinho. E a mulher também, né? Às vezes é difícil também do outro lado da mulher. Porque ela chega, o marido chega em casa todo cansado do dia de trabalho. Aí ela diz, tu pagou o colégio? Tu pagou a internet? Ei, mandaram deixar aqui um aviso para você já viu? Meu amigo, antes de cobrar, recebe esse amado com um abraço. Recebe esse querido marido com um copo d'água, irmão. Recebe com um cafezinho e para de reclamar. Amém, gente? Dá um glória a Deus aí. Cafezinho
E por que tu não faz isso com o teu marido? Por que tu não faz isso com a tua esposa? Tu chegou mais cedo, maridão? Prepara o jantar para eles. Eu faço isso, estou falando que eu faço isso, viu? Eu preparo, deixo a mesa posta. Eu não sou igual às meseiras, né? Um dia desse a Ana me deu uma chamada de atenção. O garfo é nesse lugar e a faca é nesse. Então não vou me candidatar a meseiro, viu? Mas eu procuro aliviar a barra da minha esposa e preparar aquilo que possa alentar e tornar a vida dela e da minha filha mais leve. Nós fomos colocados na nossa casa para tornar a vida dos outros mais leve, meu irmão. Então partilha. Amém? Glória a Deus. Fala da tua luta. Fala do teu problema com o chefe. Abre a vida. Ora juntos. E o texto no verso 4 ainda diz que ali a gente aprende a equidade, porque a quantidade de cada um é diferente, né? A quantidade que cada um pode comer. Uns iam comer mais porque tem mais gente. Outros iam comer menos porque tem menos gente. A Páscoa nos ensina equidade. Deus dispensa a nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mas Ele vai nos dar, na verdade, aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Porque às vezes a gente quer uma coisa e Ele quer outra, né? E às vezes nós não entendemos a relação entre a necessidade real e necessidade sentida. Necessidade real, preciso de um transporte. O meu Renaultzinho 2012 está me servindo, né? Mas aí, Senhor, eu queria um BMW, porque eu sou filho do rei, não é não? Sou filho do dono do ouro da prata. Mas para que eu preciso? Não dá nem para pagar o pneu, meu irmão, do BMW, não é? O meu salário vai pagar só o pneu, e aí, a gasolina? Não é não? Necessidade real. Peça a Deus que supra as suas necessidades reais e não sentidas. E ainda o texto fala que o cordeiro traria a ideia da pureza, porque era um animal sem defeito, de 1 ano. Tudo isso apresenta para nós Cristo, o Cordeiro Pascal. Cantamos aqui. Aquilo que Cristo oferece, Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 29. E quando Cristo entra na minha vida, isso traz desdobramentos sobre como eu trato a minha família. Maridos e mulheres, Efésios capítulo 5, verso 21 em diante, sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, está vendo as esposas agora? Porque nós somos obedientes no Senhor, as esposas podem obedecer aos seus maridos como se obedece ao Senhor. Pastor, é difícil. Me submeter a esse cabra aí é difícil, hein? Ô cabra para dar trabalho, não é não? Ele é diferente de mim, é água e óleo, pastor, lá em casa. Eu sou acelerado, ele é calmo, eu gosto disso, ele gosta daquilo. Mas a palavra de Deus diz que no Senhor nós nos encontramos, né? Quando Cristo é o nosso Senhor, o equilíbrio entra no coração de maridos e mulheres. E o marido assume, no verso 23, o papel da autoridade sobre a esposa. Autoridade não para mandar de forma subserviente, mas como diz, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, o marido tem autoridade sobre sua esposa. Mas é como o pastor Armando diz, é autoridade para suprir, é autoridade para amar, não é autoridade para subjugar. Amém, gente? Os maridos entendam isso hoje à noite e tracem um plano de Deus para cuidar da sua casa essa semana, para amar, para oferecer o abraço. E os filhos, quando Jesus é o equilíbrio da nossa casa. Filhos, capítulo 6 de Efésios, verso 1. O dever cristão de vocês é obedecer ao pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as escrituras, filhos, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo sobre a terra. Uma palavra agora aos filhos, né? Quem é filho aqui? São filhos?
Eu sou filho, só tenho papai. Minha mamãe já está com o Senhor faz alguns anos. Mas o papel dos filhos aqui é honrar os seus pais. Não importa se acha que ele está errado ou certo. Se submeta ao Senhor através dos seus pais. O pai é a representação de Deus para nós. E aos pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Ah, pastor, então eu tenho que fazer toda a vontade do meu filho? Não. Não irritar aqui é você não ser um pai tirano. Nós temos assistido na congregação, inclusive, pais déspotas. Pais que apenas dizem. Isso irrita os filhos. A incoerência irrita, irmãos. Deus quer nos chamar à coerência. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos de Deus. Veja essa próxima imagem agora. Falta de tempo ou falta de interesse de viver relacionamentos saudáveis? Veja essa imagem. Será que foi a cena da sua vida essa semana, hein? Dá um tempo aí, meu filho, por favor. Estou terminando o trabalho aqui, sentado no sofá. Leo Freeman diz que, psicólogo muito conhecido hoje, ele diz que o uso de telas é a forma de abandono na pós-modernidade. Você quer abandonar seu filho, bota um celular na mão dele. Bota um tablet na mão dele. Pastor, mas e meu tempo? Eu preciso relaxar. Eu preciso cuidar de mim. Aí é. Então você devia pensar nisso na hora de ter filho, não é não? É para você ter pensado antes. Porque menino dá trabalho. Dá ou não dá, gente? Dá muito. Dá muito trabalho. Ter filhos é morrer para que gere vida neles. E todo processo de vida, na verdade, começa com morte, né? Preciso morrer para fazer viver. Mas de um outro lado, como é que eu faço viver? Olha a próxima cena aí. Essa cena Deus quer que esteja na sua casa essa semana. Olha aí. Ó. Palavra de Deus na sua mesa. Palavra de Deus na sua casa. Já pensou 2024? Você ler a Bíblia na sua casa, na sua mesa, com os seus filhos? Que lindo seria. E a Páscoa, então, em segundo lugar, para a gente ir caminhando, aponta para memórias afetivas a serem construídas em Deus. Versos 6 a 14. A Páscoa é um memorial do sangue nos umbrais das portas da vida que nos leva da morte que nos leva à vida. E eu quero trabalhar 3 L's aqui fundamentais da Páscoa, tá? O L da limpeza, o L da lembrança e o L da libertação. Vamos lá. O texto fala que na noite em que aquele cordeiro fosse imolado, deveria ser assado na brasa o animal e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte, queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, nos versos 8 a 11, nós temos que a 10ª praga, a morte dos primogênitos, seria o momento da saída, do êxodo. E o anjo da morte preservaria as casas cujos umbrais estivessem salpicados pelo sangue. Que nessa noite nossas portas, nossos umbrais das nossas casas possam ser salpicados pelo sangue maravilhoso de nosso Jesus Cristo. A carne assada na brasa, a gente fala do sofrimento. Inclusive o sofrimento do Cristo que padeceria por nós. E o sofrimento faz parte da vida, Romanos 5, 3 a 5. Deus usa o sofrimento para nos fazer aperfeiçoados. Então não pense que a sua vida vai ser sempre flores, tá? Os pães sem fermento falam da pureza. Os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, 8. Deus quer que vivamos em casa com pureza. É o L da limpeza. As ervas amargas falam da angústia,
que o povo passou aos 400 anos no Egito. Angústias também fazem parte da nossa vida. Mas quando a gente sai do Egito rumo à Canaã divina, Deus nos mostra que nós não podemos voltar mais para lá. Nós temos um rumo que segue para frente, a nova Jerusalém. As ervas amargas, então, tratam da angústia. Então, o texto ainda fala que não deveríamos deixar nada para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus tem uma provisão diária para cada dia. Deus tem uma provisão diária de perdão, de misericórdia, de graça, como diz Lamentações 3, 21 a 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para a nossa vida. Hoje de manhã elas se renovaram sobre toda a igreja. E nós temos oportunidade de uma nova semana na presença de Deus. É só por hoje, irmão. Não deixa nada acumulado para amanhã. Inclusive perdão que você tem que oferecer hoje, não deixe para amanhã. É hoje. Você brigou com a mulher? Pede perdão hoje. Você ofendeu o filho? Pede perdão hoje. Cristo, então, é o nosso Cordeiro. O texto fala de libertação do Egito. O texto fala de lembrança, porque a memória da Páscoa é lembrança. No verso 14, a festa se tornaria um grande memorial para Israel. E isso é uma memória, gente, da ceia do Senhor. Há uma realidade muito forte quando nós tornamos Cristo o Senhor da nossa casa e da nossa mesa, e partimos o pão e celebramos a vida de Cristo em casa. Jesus fala: façam isso em memória de mim. Marquinhos Gomes, na música Lembranças, é uma música linda, linda, linda. Ele fala que é difícil carregar a cruz que ele levou. Carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus. Que lembranças você tem trazido hoje aqui? Talvez a lembrança de um pai tirano, do abuso sofrido no passado. Talvez uma vida solitária, sem sentido. Jesus quer trazer novas lembranças para você. Ele quer trazer novas memórias afetivas. Deus quer trocar as nossas memórias. E a memória do passado vivido triste, Ele quer nos ajudar a entender que nós não queremos voltar mais para lá. Ele quer para nós um novo tempo. Limpeza de coração, libertação do pecado e lembrança de que fomos transportados das trevas para a luz. Enfim, educando e ensinando esta geração a partir da casa. Versos 25 a 28. Quando entrarem na terra que o Senhor dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas eles não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram ao Senhor. E depois foram e fizeram tudo o que havia ordenado para Moisés e Arão. No verso 25 a gente vê que a libertação era o momento que estabelecia uma caminhada. O Egito conduziria a Canaã e havia uma peregrinação aí. Então, a libertação não era o ponto de chegada, era o ponto de partida. A libertação que recebemos em Cristo é o ponto de partida para uma nova vida. Esperamos a nova Jerusalém celestial. E aí eu pergunto para nós: de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde iremos? De onde nós viemos? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas resolvemos a autossuficiência. Nós resolvemos andar sozinhos em Adão. E fomos destituídos da glória de Deus. E onde estamos hoje?
Hoje nenhuma condenação há mais para nós em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Somos filhos amados do Pai. Amém, gente? Filhos queridos, filhos resgatados, filhos adotados. Romanos 8, 11 e 12. E hoje satisfeitos em sua vontade, boa, agradável e perfeita, nós caminhamos em vitória. E aquele que estava abandonado e solitário recebe uma família. Eu era um garoto, abandonado por mim mesmo, triste, cabisbaixo, solitário, que vivia o isolamento. Mas no momento em que eu entreguei minha vida a Jesus, eu recebi uma família. A família de Deus. Eu não sabia o que era estar no meio de pessoas, gente. Pense num bicho do mato. A minha esposa me conheceu assim. Depois que terminava o culto, né, até mesmo depois de crente, e até conduzindo o rebanho de Deus, o pessoal dizia assim, vamos lá para o aniversário agora. Eu disse, não, deixa para depois, né? E aí ela foi me ajudando, porque ela é profundamente irrelacional. Graças a Deus por essa mulher na minha vida. E aí eu comecei a me relacionar com pessoas, e a relação com os outros, com a igreja, começou a trazer cura para a minha vida. De tal forma que hoje termina a reunião, termina o GR, qualquer coisa, eu fico. Ela que me puxa. Não é não? Então a igreja de Jesus é esse espaço terapêutico. O Larry Crabb diz, no livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, de que se a igreja de Jesus cumprisse o seu papel terapêutico, não haveria espaços para consultórios de psicologia e psiquiatria. Ele chega a ser assim, ousado, né? Se a vida da igreja fosse uma vida de perfeita comunhão, nós teríamos a cura dos nossos problemas. Porque é confessando os nossos pecados uns aos outros que nós somos curados. Então os pais teriam os filhos em casa vendo aquilo, o cordeirinho, a morte, o sacrifício. Perguntariam aos pais o motivo da sua fé. Seu filho já perguntou o motivo da sua fé? Seu filho já perguntou para você, papai, por que a gente vai para a igreja domingo e não vai para a balada? E você já teve a oportunidade de responder a ele, meu filho, nós fomos resgatados pelo amor de Deus. E por isso nós amamos e servimos ao Senhor. E por isso nós queremos estar com o povo de Deus. Enfim, educar e ensinar nossos filhos, gente, não é dar coisas a eles, mas é dar a eles aquilo que nós recebemos do Senhor. Depois de libertos, precisamos continuar a celebrar a libertação um dia de cada vez. E a casa é o espaço onde tudo começa. Lugar da formação da personalidade, do caráter, das competências socioemocionais para a vida. Meu amado, meu irmão, minha irmã, não transfira para a escola e para a igreja o seu papel de pai e mãe, que é formar o seu filho no caráter de Cristo. Então somos convidados por Gladir Cabral, e a banda pode subir, em nome de Jesus, a uma vida menos frenética, a uma vida com menos ativismo. E como diz o Gladir Cabral na música Paz e Comunhão, cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. A natureza está dizendo para você, olha como Deus é bom. Olha como Deus te ama. Você já parou essa semana para olhar os passarinhos? Para olhar a natureza? Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. Que coisa, gente. Coisa simples da vida. Que Deus quer que a gente pause nessa semana e faça da casa um lugar de louvor, de adoração. Da casa, da mesa, o lugar da presença de Deus em família. E assim, com morada, na música Emaús, nós arrumamos a casa, nós perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa e convidamos o Senhor, Criador do Universo, Eterno Pai,
para tomar o lugar de honra na nossa casa. E quando a casa tem umbrais marcados pelo sangue, o ensino que vaza de nossas vidas transforma. Enquanto nós cantamos essa música, pense sobre aquilo que nós falamos. E depois nós vamos orar ao Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar isso juntos? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Canta a igreja de Jesus. Ele é tão manso, cuida dos corações. Vamos no início. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos ao som da tua voz. Nossos corações queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Canta isso, igreja, mais uma vez. Nós arrumamos a, perfumamos ela, nos preparamos. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a, tome o lugar de honra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou fazer igual de manhã, vou chegar bem pertinho de vocês para aquilo que Deus trouxe para nós hoje à noite. Meus amados irmãos, o maior legado que você, pai e mãe, pode deixar para o seu filho não é uma escola cara, não é o inglês, não é o beach tênis, não é nada disso. O maior legado que você pode deixar na sua casa é aquilo que você vive relacionalmente. É aquilo que está posto à mesa, o afeto, o carinho, o perdão que você oferece à sua esposa quando você erra. Deus não está chamando-nos para ser perfeitos. Deus está nos chamando para sermos íntegros em sua presença. E há um mover de Deus, eu entendo, no coração de restauração da casa, da família. Deus está nos chamando por sua palavra a esta semana, gente, fazer da nossa casa um altar,
invocar o nome do Senhor para que Ele tome lugar na nossa mesa. E Deus está chamando você e eu para esse momento. Menos trabalho, menos ativismo, dedicação um ao outro. Menos celular, menos telas, menos notícias, para que o Senhor venha reinar na nossa casa e nossos filhos sejam curados. Amém, gente? E nós temos aqui hoje em Deus 2 desafios. O primeiro desafio é você que nunca experimentou esse acolhimento da casa. Você foi abandonado, você foi rejeitado, não tem sentido para a sua vida. Jesus, o eterno Senhor, Filho amado de Deus, te chama a viver a comunhão da sua presença. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, levante sua mão onde você está. E Deus vai começar uma obra poderosa de restauração na sua vida. Tem alguém aqui que gostaria de viver esta comunhão da mesa na sua casa? Levante sua mão e pode dizer para Jesus: eu quero entregar a minha vida. Aleluia! Se você levantou sua mão ou deseja entregar sua vida ao Senhor, pode vir aqui à frente e nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, levante sua mão, vem aqui para frente, nós vamos orar. Conduz essas pessoas para a gente orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Já eles estão chegando aqui, né? E aos pais, às mães, o convite do Senhor, glória a Deus. O convite do Senhor é para que a gente exalte o poder da casa, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu abraçar esse amado. Deus te abençoe, querido. Amém. Está chegando o povo de Deus amado. Deus está chamando pai e mãe para um tempo de comunhão com seus filhos. Quem sabe essa semana você vai estabelecer o dia da família da sua casa. Já pensou? O almoço, o café, quem sabe, final de tarde, todos juntos à mesa, partindo pão, adorando o nome do Senhor, sem celular na mesa, sem TV ligada, apenas o afeto de coração para coração. E a igreja de Jesus pode responder. Quem deseja esse compromisso hoje à noite, povo de Deus, levanta a sua mão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E vamos orar a Deus terminando esse culto maravilhoso, recebendo esses amados. A igreja de Jesus recebe vocês, amados e queridos. Família de Deus, são batizados pelo Espírito Santo, inseridos no corpo de Jesus. Amém, gente? Vamos orar terminando então. Entrega a tua vida, entrega a tua casa aí para a glória de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Que presença entre nós, que poder liberado para a restauração das famílias dessa cidade, onde o mundo tem abandonado o valor da família, onde o mundo tem trazido outros valores, consumistas, ativistas. A igreja de Jesus levanta a bandeira da casa. A igreja de Jesus levanta a bandeira da família, para que nós possamos ser curados, restaurados, e que a nossa próxima geração possa contemplar a nova Jerusalém de Deus. A nova Jerusalém que começa na nova Fortaleza, no novo Ceará, no novo Nordeste, no novo Brasil, na nova América Latina e no novo mundo, quando naquele grande dia o Senhor virá dos altos céus e recolherá a tua igreja para a grande ceia, o grande banquete celestial, onde os reinos da terra serão do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Mas quando nós sentamos à mesa, é uma antecipação do céu na nossa casa, é uma antecipação da glória de Deus. Faz isso com teu povo, todo aquele que levanta a sua mão em nome de Jesus e assume o compromisso de investir na sua casa. Dá forças a esse irmão para a tua glória, e assim abençoa a nossa semana para a tua honra. E celebramos o Cristo vivo, o Cristo pascal,
que entregou sua vida por nós, em nome de Jesus. Festa no céu hoje, para a glória de Deus. Aleluia!